Hoje o convidado é o professor Guilherme Wisnik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP. Ele veio aqui comentar um pouquinho, apresentar um pouco o livro dele Dentro do Nevoeiro, que é um livro que derivou do trabalho de pesquisa de doutoramento dele. E depois eu vou chamar aqui, que estão aqui presentes, o Marcelo Moretin e o Fábio Valentim, que são arquitetos. Então eu vou passar a palavra para o Guilherme sem muita demora. Então eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui, a acolhida do Zé Guilherme com esse tema do meu livro nos seminários da Escola da Cidade. E o Fábio e o Marcelo, que também aceitaram participar, são amigos que têm se interessado por esse trabalho que eu faço, né? Que desde o doutorado, que foi transformado agora em livro. Então, o livro se chama Dentro do Nevoeiro e é Arquitetura, Arte e Tecnologia Contemporâneas. Isso é uma discussão onde eu tento cruzar arte, arquitetura e tecnologia. Isso nasceu para mim, quando eu fiz o meu doutorado na FAUSP, nasceu como uma vontade de olhar para a arte e arquitetura contemporâneas em relação e pensar cruzamentos, né? E foi fazendo isso que a questão, digamos, de um blur, né, de um embaçamento, ou de uma névoa, ou de uma neblina, de uma falta de definição, uma perda de foco, foram aparecendo como um fator, sobretudo nessas peles, né, no predomínio, no protagonismo de peles de edifícios feitos mais recentemente, digamos, dos anos 90 para cá, e na relação ambígua que surge entre, justamente, vidros não exatamente transparentes, muitas vezes, vidros leitosos, vidros jateados, vidros serigrafados, ou então, quando transparentes, expostos a um regime de criação de ambiguidade, isso é, várias camadas, transparência e reflexão, que são situações que criam graus de opacidades e translucidez distintas. Talvez a Fundação Cartier do Jean Nouvel tenha sido o primeiro em que isso aconteceu. É um projeto ainda da primeira metade dos anos 90, construído em meados dos anos 90, e ele tem essa sequência de peles de vidro. Pode passar a próxima. Quando a gente vê de lado, a gente percebe que, na verdade, é altamente cenográfico, né? São sequências de fachadas planas que não tem nenhuma outra função que não criar esses layers, que façam com que depois o edifício visto de longe ele seja um palimpsesto de transparências e reflexos. Pode passar. A Galeria Goetz do Herzog de Meuron é um caso também interessante com esse vidro leitoso, né? Em que um volume muito simples, mas a gente olha para ele e tem uma espécie de ilusão, porque a impressão que dá é que esse corpo sólido, central, ele se apoiaria sobre superfícies de vidro, o que evidentemente não é possível, né? E a estrutura não é visível. Então a gente fica, como espectador, tentando imaginar o que é que está acontecendo aí, né? E esse é um ponto, existe um texto fundamental para essa ideia. É um texto do Colin Rowe com Robert Slutsky, que se chama Transparência Literal e Fenomênica, ou Fenomenal, como se queira traduzir, né? É um texto que tenta definir esses dois tipos de transparência. A transparência literal é a transparência moderna, falando de modo arquetipicamente falando, né? Aquela transparência que você vê através, transparência iluminista, a ideia de que a transparência é uma ética, né? Ela é uma verdade, ela se dá a ver inteiramente porque ela não tem nada a esconder. A transparência fenomênica, que emerge, digamos, na segunda metade do século XX, mas que já está no cubismo, nos quadros cubistas, isso é, você vê coisas uma por cima da outra, né? Ela coincidiria com uma sensibilidade mais contemporânea, mais ligada à pop, por exemplo, em que as peles, as superfícies vão predominando, né? Mas, na arquitetura, isso joga um papel fundamental no sentido da sedução, do mistério, da ambiguidade, o que, em boa parte da arquitetura contemporânea, tem um sentido muito interessante. Pode passar. E em obras aí bem mais recentes, né, e muito midiáticas, a gente vê acontecer. Por exemplo,
nessa espécie de ouriço, né, que é o pavilhão britânico na Expo de Xangai, que é um volume fora de foco, porque são hastes de resina com sementes na ponta, e isso gera esse efeito meio de blur, né, numa arquitetura, o que é curioso, porque não é um efeito digital, é um efeito real. Pode passar. Esse é o pavilhão da Serpentine Gallery do Sou Fujimoto, conhecido como Cloud Pavilion, em que ele faz uma estrutura muito mínima, né, de maneira que é quase um jogo de armar, mas no qual você pode subir. Então, ele quase que desconstrói a ideia de apoio, de suporte, né, criando um efeito de leveza muito interessante, mas que tem atrás de si, passa a próxima, por favor, o edifício que talvez seja o mais emblemático dessa ideia, que é o Blur Building do Diller Scofidio, né, o edifício central da Expo de 2002, que é um edifício feito de fumaça, dentro do lago, com um sistema de captação da água do lago, transformando essa água em gás e fazendo isso virar uma atmosfera brumosa em volta do pavilhão, que, na verdade, são só lajes metálicas. Então, isso bem no início do século, ou do milênio, né, atingir alguma coisa que pode ser considerado como que uma perseguição muito longa, historicamente pensando, de uma arquitetura informe ou de uma arquitetura imaterial, feita de fumaça. Pode passar. As pessoas, o público ganhava capas de chuva, atravessava essas passarelas para adentrar o ambiente. É um ambiente imersivo que se parece muito com trabalhos de artistas, como, por exemplo, do Olafur Eliasson, que trabalha muito assim, né, cegando as pessoas e gerando uma experiência que vem dos outros sentidos que não da visão. Pode passar. E lá dentro, os estímulos eram, sobretudo, sonoros e de luzes que piscavam, né? A Elizabeth Diller falava em white noise, né? A ideia de um ruído branco, que é um conceito da música, que é o excesso de som. Pode passar. Bom, mas para dizer, isso foi uma introdução falando da arquitetura, onde nasceu para mim a ideia. Quando eu fiz o doutorado, eu estava olhando para essas coisas, né, e pensando, bom, na arquitetura contemporânea existe um protagonismo dessas superfícies enevoadas, acho que isso quer dizer alguma coisa, isso fala sobre a sensibilidade contemporânea, evidentemente tem aí um diálogo com trabalhos imersivos de arte, com origem no grande vidro do Duchamp, e o meu doutorado é meio isso, né. Agora, depois que eu fiz, eu defendi ele em 2012, né? A sensação que eu tive a partir do ano seguinte, 2013, o mundo mudou muito, né? Várias coisas foram abaladas, eu fiquei com a sensação de que tinha muita coisa que tinha ficado caduca. Sobretudo, eu senti que tinha problemas, né, nas coisas que ficaram para trás, mas talvez eu fui sentindo que a ideia do nevoeiro como metáfora do mundo contemporâneo era válida. Ou melhor, era mais ainda urgente, era acertada. Isso foi me deixando seguro e com vontade de reelaborar as coisas. Pensando que, e percebendo, o que era óbvio, mas eu não tinha percebido antes, que a nuvem é a grande metáfora do mundo contemporâneo. As clouds da internet, as nuvens de capital financeiro, toda essa ideia de que as informações e o capital funcionam em nuvens. Visto isso, né, passava a ser importante tentar pensar isso de maneira bem mais ampla, incluindo uma discussão sobre tecnologia, um dia na praia, um diálogo com o Zé Guilherme me falando da biografia do Steve Jobs, e outras coisas que foram dando munição para uma ideia de ampliar. E aí, sendo muito sintético, né, espero que vocês leiam o livro, mas tem uma questão fundamental que é a seguinte: o nevoeiro ele é também o grande símbolo dos eventos históricos de inauguração do nosso tempo, dos vários rituais de passagem que abriram as portas do mundo contemporâneo. E são rituais de morte, né? São rituais trágicos, como o 11 de setembro, que é o mais emblemático de todos, onde, justamente, do ponto de vista imagético, parece quase sublime, falando do sublime estético, né? Essas nuvens que se levantam. Pode passar, por favor. Ou mesmo as mais dramáticas, como essa, que eu acabei transformando na capa do livro, né? É uma coluna de fumaça tão impressionante, na altura dos arranha-céus de Manhattan, né?
que tem muitos artistas que ficam com inveja, né, de uma coisa dessa escala, que é o que aconteceu com o músico serial Stockhausen, que naquele momento fez uma declaração muito infeliz, dizendo que o 11 de setembro era a maior obra de arte dos últimos 100 anos, né, ou de todos os tempos. E aí, claro, foi muito mal recebida essa frase, ele não conseguiu se desculpar, acabou morrendo no ostracismo, uma pena. Mas eu entendo o que ele pensou, né? Dá para entender o que ele pensou. Realmente, a explosão da fronteira entre arte e vida no mundo contemporâneo foi tão forte que alguma coisa dessa natureza tem proximidade com trabalhos de arte, né? E eu estou falando isso, que do ponto de vista da análise de imagem, quase se aproxima de uma ideia de sublime estético. Pode passar. Ou então, outras, né, são muitas as imagens, é impressionante a gente ver essas pessoas andando como zumbis pelas ruas naquele dia, empastelados de pó. Isso também poderia ser perfeitamente um trabalho de algum artista, né, e não é, mas isso está nessa fronteira, assim como os filmes de Hollywood já tinham antecipado esse fato, né, essa espécie de... o Baudrillard diz, né, que havia uma espécie de quase que pressentimento da tragédia antecipado, que foi sendo antecipado pelos próprios filmes. Pode passar. E aí tem essa foto, é incrível, eu não pude pôr no livro, infelizmente, porque o fotógrafo cobrou muito caro. Então agora estou mostrando, vocês podem ver. Essa escultura é uma escultura de bronze chamada Double Check, é um homem em escala natural, um executivo, isso fica em Wall Street, em Zuccotti Park, em frente ao antigo World Trade Center, e esse é alguém que vai entrar numa reunião, né, um trabalhador do mercado financeiro, e ele estava checando a pasta antes de entrar na reunião. Ele é de bronze. Nesse dia ficou assim, vocês estão vendo, né? Os bombeiros que atenderam as pessoas no dia, tem relatos de que várias vezes abordaram ele para perguntar se estava tudo bem, né? E é uma escultura, mas toda coberta de poeira, assim como as pessoas também estavam. Então, isso cria essa fronteira muito estranha entre real e irreal, que é o tema da arte contemporânea, né? Muitos escultores que fazem esculturas de poliéster ultra-realistas. Então, é meio essa paranoia pós-moderna que está no Truman Show, né? Até onde vai o real? Pode passar. E a origem... Bom, a gente pode voltar mais até, eu acho que eu vou... Então, vai mais uma, depois a gente volta, por favor. Eu acho que a origem estaria aqui, né? Bomba atômica, Hiroshima, Segunda Guerra Mundial, podemos até comparar com o incêndio da geodésica do Fuller, como que a base desse pressentimento trágico da inauguração de novos mundos, que são mundos da destruição. Então, volta, por favor, uma. E aí, 72, Pre-Tycho, a demolição do conjunto habitacional moderno, o momento em que Charles Jenkins declara que morre o movimento moderno, né? The Language of Postmodern Architecture. O livro começa com essa foto, né? Ele fala, o movimento moderno morreu no dia 15 de julho de 1972, às 3h32 da tarde. Muita gente adotou essa periodização criada pelo Jenkins, né? O Harvey aceita, o Jameson aceita, os livros sobre pós-modernismo tomaram isso, né? O Hobsbawm não, ele pega 73 porque é a crise do petróleo, mas é tudo ali. Mas para dizer, realmente são eventos de uma magnitude trágica. Então, um pouco a tese do livro, que está no fundo da ideia, é que por trás de um mundo que é esse nosso, que parece que tudo se desmaterializou, as coisas viraram nuvem, as informações estão acessíveis, tudo é muito instantâneo e ubíquo, quer dizer, uma maravilha, né? Por baixo dessa ideia, desse capitalismo edulcorado da levitação, pulsa um espírito trágico, pulsa violência, né? Na mesma névoa, digamos assim, a ideia de que processos de violência enormes estão regendo e criando esse mundo. E isso é o que nos permite voltar para as nuvens e perceber o quanto essas mesmas nuvens digitais, por exemplo, é que geram fake news, pós-verdade, sistemas de controle altamente perversos, né? Esse é o argumento, eu acho, central, se a gente tivesse que
que chegar da ideia do livro, no qual a arquitetura é um dos sintomas, né? Agora, muito importante, isso não é para dizer que a arquitetura de Peles ela é, então, uma encarnação de um capitalismo terrível. Isso seria uma redução muito pouco inteligente da ideia, porque o argumento que eu tento fazer é mostrar o quanto, por um lado, o mundo das nuvens é um mundo de administração de tudo, de controle terrível, de difícil escape, né? Por outro lado, se estamos também sob esse regime, estamos, ao mesmo tempo, sob um regime de absoluta nitidez, né? Vivemos sob o império da imagem, a imagem nos assalta o tempo inteiro. E a imagem é cada vez mais nítida, a imagem ela nos cobra dentro do império da nitidez e nos exige respostas cada vez mais imediatas a isso, né? Então, do ponto de vista da arte e também da arquitetura, é na nuvem, ou é no blur, ou na neblina, que a gente pode encontrar respostas que ralentam essa necessidade de responder imediatamente. Isso por isso que Duchamp seria o artista base dessa ideia. Marcel Duchamp é o artista que inaugurou a ideia da demora, do retardamento, como diz Otávio Paz, né? Ao invés de você responder imediatamente, como Picasso fazia, Picasso é o artista da instantaneidade, né? Tem aquela famosa frase de um jornalista que entrevista o Picasso e pergunta para ele assim: Picasso, conta para a gente, por favor, como é o seu processo essa sua procura em arte, né? E o Picasso responde: eu não procuro, eu encontro. O Picasso está o tempo todo encontrando, porque ele formaliza imediatamente. Você dá uma bicicleta para o Picasso, ele transforma em cabeça de touro, porque ele está pensando em forma o tempo todo, né? É infernal, é incrível. Mas ele é esse artista. O Duchamp é o contrário, é aquele que faz ready-made, que ironiza e que, ainda jovem, se retira do mundo da arte e decide passar o resto da vida jogando xadrez, né? Então, esse artista, e que faz a grande obra dele em vidro, e na hora que o vidro racha, porque o grande vidro estava sendo feito ao longo de muitos anos, um dia, transportando de um lugar para o outro, o vidro bateu e rachou. Na hora que estilhaçou, ele falou: agora a obra está permanentemente inacabada. Ele declarou finalizado o grande vidro, mas é um fim que não acaba. Então, essa é uma genealogia, né, do que eu queria dizer. Eu acho que no nosso mundo, que é esse mundo das respostas cada vez mais imediatas, redes sociais, né, um inferno, nem mais e-mail a gente consegue ter agora, tudo é por WhatsApp, você tem que responder na hora e tal. Uma resposta interessante no campo da arte é essa que demora, né, que cria mistério, que cria sedução, que cria um processo de convite à experiência e à percepção, e não tenta restaurar essa ideia de transparência moderna como verdade, que é o bordão do iluminismo, que já não opera mais no nosso mundo, que foi muito bonito na sua época, mas que hoje perdeu o chão histórico. Então, eu vou parar por aqui e vou passar a palavra para nossos convidados para a conversa. Eu vou passar a palavra para o Fábio primeiro. Eu só queria fazer um comentário que me ocorreu, lendo as coisas do professor Guilherme para o seminário de hoje, que tem a ver com a nossa sequência de seminários, né? Não é uma pergunta por hora sobre a apresentação, mas só para acho que uma coincidência não tão casual nos temas dos seminários até agora. Quer dizer, o primeiro seminário a gente viu com o professor José Miguel Wisnik, a ideia do Drummond pensando naquela máquina do mundo, né, aquele sentimento do mundo, a ideia de um indivíduo tendo uma experiência no local de origem dele, uma experiência muito, muito local, muito particular, que era no fundo, e aí é como o Drummond elabora isso na forma na linguagem poética, aquela experiência local que era na verdade, um ingresso numa experiência mundial, global, de processos históricos, econômicos, ocorrendo em escala global e que eram sentidas localmente, pontualmente. Então, acho que tem um pouco essa ideia também dessa experiência, de uma experiência maior do que a experiência individual. Na semana passada, o professor Eugênio Butti falou da questão das fake news, que também mais do jornalismo, né, do papel do jornalismo, mas como gancho a questão da fake news,
como uma outra, vamos dizer, um outro entrave, um outro obstáculo da experiência. Hoje o assunto é justamente o nevoeiro como metáfora da experiência contemporânea, e eu acho que a coincidência maior é que também entra na apresentação do Ulisses sobre a água, essa ligação com a ideia de hoje, do nevoeiro, e mais do que isso, o próprio vapor é um dos grandes marcos, a exploração do vapor, a exploração industrial e nas máquinas do vapor também um dos marcos do nascimento do mundo moderno, né? Então, tem uma linha meio tortuosa amarrando os seminários até agora. Bom, eu vou... Da matéria. É a lama de Nadinho, que é quase sólida, a água, e o vapor, o nevoeiro. Fábio. Obrigado. Bom, gostaria de começar, inevitavelmente, agradecendo imensamente o convite do Zé e do Guilherme, e dizer que, para mim, é uma honra, um prazer enorme estar aqui do lado dessas figuras que eu tanto admiro. Figuras que a gente vem aí construindo as coisas pode dizer assim, né, Guilherme, há mais de 20 anos. E é uma interlocução fundamental. Eu acho que os arquitetos, pelo menos aqui de São Paulo, têm tido com o Guilherme, a presença dele é absolutamente fundamental para a produção de todo mundo aqui. Sobre o livro, quando eu li o livro, o ano passado ainda, a primeira sensação que eu tive é que ele me lembrou muito um livro que eu tinha lido na época da FAO ainda, enquanto estudante, que acho que foi o livro que mais me marcou naquele momento, que é o livro do Marshall Berman, cujo título é Tudo que é sólido se desmancha no ar, que na verdade é uma frase extraída do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels. E é um livro que, quando eu li, ele fazia uma associação de coisas absolutamente inesperadas, assim, que iam do Goethe, do Dostoiévski, ao Baudelaire, e num dado momento entrava num campo do urbanismo, numa espécie de querela entre a Jane Jacobs e o Moses, né? Um livro... Enfim, quando eu li esse livro, eu fiquei muito impressionado assim, com essa capacidade de trazer essas coisas e associá-las assim, tão incrivelmente para construir um retrato de um momento presente. Eu acho que o livro do Guilherme, ele faz exatamente isso, né? Ele vai nos mais diversos campos. Eu acho até que a sua fala aqui, talvez por ser numa escola de arquitetura, eu sinto ela mais aderida à arquitetura, à produção da arquitetura, mas eu acho que o livro não é exatamente isso, né? O livro é uma coisa maior, muito mais ambiciosa, muito mais corajosa, e o resultado, de fato, é extraordinário. Assim, eu gostei muito e acho que é uma coisa fundamental para qualquer um de vocês ler se quem não leu, né, aproveitar, inclusive está à venda aqui, e comprar o livro, porque acho que é fundamental para a nossa formação. Eu lembro também, aqui na Escola da Cidade, há muitos anos atrás, o Agnaldo Farias ele veio aqui e deu uma palestra que ele chamava Arte e Arquitetura, se eu não me engano, né, em que ele fazia uma longa uma palestra daquelas que o Agnaldo faz magistralmente, né, falando sobre a arte contemporânea. E essa palestra, que, embora o nome fosse Arte e Arquitetura, se eu não me engano, ela terminava justamente nesse pavilhão de fumaça, né, do Diller Scofidio, como chama? Blur Building, exatamente. Terminava no Blur Building. O Agnaldo ele não desenvolvia muito essa ideia, mas é interessante como ele já apontava ali um caminho para a arquitetura, porque isso foi logo depois do pavilhão
inaugurado, assim. Então foi muito surpreendente, assim. A primeira vez que eu vi esse pavilhão foi justamente nessa aula. Agora, o que seria exatamente essa relação, né, entre a produção artística e a arquitetura? Ficou uma coisa no ar. E aí, quando eu peguei o livro do Guille, vamos dizer, o livro ele começa, acho que o Guille deixou isso bem claro aí na apresentação dele, né? O livro começa assim, a capa é a foto da torre ruindo, né? No 11 de setembro, você vira a página, a primeira imagem que aparece é uma explosão atômica, a explosão atômica sobre Nagasaki, né? E o livro termina, vamos dizer, vou aqui dar um pequeno spoiler, mas parece inevitável. O livro termina fazendo uma associação muito curiosa, que é quando você associa o nevoeiro à expressão the fog of war, não é? E essa expressão, que é uma expressão que, se eu não me engano, vem lá das guerras napoleônicas, não sei exatamente quem é o autor, mas me lembrou, sobretudo, o filme do Morris, né? Que é o filme sobre o Robert McNamara, que é exatamente essa figura meio intangível, controversa, inaceitável, né? É um filme muito bom também, chama-se The Fog of War, 11 Lessons from the Life of Robert McNamara. O diretor chama-se Errol Morris, certo? Então, para mim, veio muito forte assim, essa ideia de que o nevoeiro é esse nevoeiro absolutamente tensionado, né? Onde as coisas estão ali, não estão harmonizadas por esse nevoeiro, né? Elas, pelo contrário, elas estão em ebulição total. Quando o Guille fala, né, que a arquitetura foi um pouco o gatilho para fazer essa metáfora, né, entre essa arquitetura mais velada, mais translúcida e vamos dizer, o passo para se fazer toda essa construção sobre a figura do nevoeiro, tem uma coisa interessante no livro, que ele convoca grandes filósofos, críticos, artistas plásticos, fotógrafos, músicos, como pessoas que estão, de certa maneira, tentando entender, dissipar ou abrir possibilidades para o pensamento dentro desse nevoeiro. Tem um momento muito bonito do livro que você fala até que, seja o que for, né, a saída para o nevoeiro se faz de dentro dele, né? E eu acho que é super interessante essa construção. Então tem lá, sei lá, acho que começa com o Robert Kurz e vai enfim, tem o Zizek, tem o Bauman, tem uma infinidade aí o George Agamben, o Didi Hilberman, enfim, tem uma gama enorme aí de pensadores que vão construindo essa coisa um pouco reativa ao nevoeiro, né? Essa coisa um pouco tentando se descolar um pouco dessa imersão, que pode ser um tanto imobilizadora, para encontrar um raciocínio capaz de elucidar exatamente o que é esse momento. Um pouco essa coisa de entender o presente, que não é fácil em época nenhuma, mas nessa que nós estamos parece, de fato, mais difícil. Os artistas, idem, né? Eu acho que os artistas plásticos no livro têm também essa posição muito crítica em relação ao mundo. Acho que é inerente às artes plásticas vamos dizer, você tentar justamente fazer esse descolamento, inverter os sentidos e elucidar uma determinada realidade. Por outro lado, quando a gente está falando da arquitetura do nevoeiro, a arquitetura que você faz inicialmente referência, algumas a gente viu aqui, né? O Jean Nouvel, o Herzog de Meuron,
Mas eu acho que no livro tem outros. Acho que vamos dizer, tem o Zumthor, tem o Sanaa, e, enfim, uma gama de arquitetos onde essa questão ela aparece. Ela aparece, eu acho que, se a gente for analisar assim, a obra mais individual, mais específica desses arquitetos, ela aparece com sentidos diferentes, né? Eu acho que elas tentam seguir lógicas internas. Eu acho que elas não estão, todas elas, apontando nessa direção do nevoeiro, né? Penso assim, essa é uma associação possível que a gente faz assim externamente, mas é lógico, se a gente pega a obra do Herzog de Meuron, no fundo eles usam um edifício translúcido, mas dentro dessa configuração em que a arquitetura deles tenta se fazer pela constituição da matéria de um objeto, da matéria predominante de um objeto. Então, vamos dizer, um é translúcido, mas o outro é de concreto, o outro é de tijolo, o outro é de bolha inflável, o outro é de vidro serigrafado, o outro é de cobre. Enfim, eu acho que essa é uma característica deles, né? Assim como, se a gente for ver a do Zumthor, talvez tenha uma outra lógica mais ligada a uma construção e tal. E eu acho que, de fato, o Sanaa seria o exemplo mais interessante nesse sentido, porque é uma arquitetura, de fato, que tenta fazer um pouco esse viés mais artístico, e é uma coisa que não comparece tão especificamente nessa ou naquela obra, mas é um raciocínio que vai um pouco se desvelando sobre a obra deles, assim, várias obras, né? Vários prédios, vários momentos. E eu acho que tem até uma hora no livro em que o Guilherme até cita uma frase da Sejima, onde ela faz uma associação muito curiosa desse momento, desse mundo contemporâneo, desse bombardeio de informação, e ela inesperadamente associa isso à opacidade e não à transparência, né? E eu acho que aí fica uma pista muito interessante. Por outro lado, tem também uma coisa que eu acho que essas obras, elas, vamos dizer, ou elas estão inseridas, ou elas estão orbitando um pouco disso que se chama Star System, né? Que são, vamos dizer, esse primeiro time dos arquitetos, onde as obras que normalmente a gente associa a esses arquitetos são obras que têm um caráter muito, eu diria assim, são obras que buscam uma coisa muito icônica, né? São obras hiperautorais, obras que tentam se tornar referentes logo que elas são inauguradas. Existe um movimento muito forte nessa associação. Então, independente desse caráter mais híbrido, translúcido e velado, acho que existe, nunca isso chega a se descolar enquanto forma icônica reconhecível. Eu acho que isso é um pouco inerente a essa obra, de forma que ela, do meu ponto de vista, ela fica sempre um pouco vinculada, mais do que outras arquiteturas, né? Mas ela fica muito vinculada a uma coisa status quo, né? Ela é muito aderida a uma determinada realidade. Ela representa em geral, movimentos assim, são edifícios muito caros, edifícios colocados de forma muito simbólica, que estão associados ou a projetos políticos, ou a transformações urbanas, vamos dizer, eles têm um pouco esse peso, né? Então, por mais informe que seja a forma, se é que a gente pode usar esse termo, nunca esse informe vai se dar ao ponto do edifício não ser reconhecível na sua imagem, né? Eu acho que a ideia do edifício icônico, pela própria raiz da palavra, pressupõe isso, né? Essa coisa da imagem. Então, é uma arquitetura muito referenciada na questão da imagem, acho eu, né? Isso aqui já não é exatamente estou dando a minha interpretação. Então,
puxa, mas eu acho que poderia se dizer, né? Bom, mas puxa, arquitetura, lógico, é uma coisa que é inerente. A arquitetura está muito mais vinculada, né? Ela é sempre muito menos reativa, né? Ela é sempre muito mais aderida a determinados processos pelo que ela custa, pelo que ela envolve, pelo que ela simboliza ao final desses processos. Nesse sentido, eu acho que no livro, para mim, ficou um pouco essa impressão, né, de que, de fato, a arquitetura opera num outro registro, né? Ela não consegue ser tão potente como como aparecem os artistas, os fotógrafos, músicos, pensadores, críticos, vamos dizer. Não tem nunca, em nenhum momento, eu acho que a arquitetura consegue se aproximar dessa contundência. Não é, assim, acho que como você falou na apresentação, não é questão também como se eu estivesse aqui fazendo a crítica da melhor arquitetura. Não é exatamente isso, né? Mas aliás, muito pelo contrário, né? Acho que se a gente pega um edifício do Sanaa, por exemplo, um edifício que inclusive não é translúcido, mas ele é absolutamente claro nessa construção do seu discurso, que é, por exemplo, o Museu de Lens, na França. Quer dizer, que são chapas de alumínio que são reflexivas, não é um espelho, mas elas dão um certo... E essas chapas que não são exatamente espelho, elas nublam um pouco a imagem, estão montadas sobre um volume que é levemente côncavo ou uma parede que é levemente convexa, e isso esse prédio está no meio de um parque e você tem uma apreensão incrível, assim, né? Aquilo te desloca com uma potência enorme. Agora, a questão é um pouco assim, bom, mas teria então a arquitetura essa capacidade, né, de se posicionar de dentro do nevoeiro, mas criando essa distância, criando essa resistência, vamos dizer, a determinados processos que são muito mais fortes, né? E daí me ocorre, Guilherme, só para terminar também, eu já falei bastante, mas o que eu senti mais ausência assim, no livro, porque para mim parece que seria talvez o exemplo perfeito para atestar a hipótese do livro, é a obra do Lacaton e Vassal. Porque eu acho que a obra do Lacaton e Vassal ela tem essa mesma codificação, né, vamos dizer, do uso do policarbonato, das superfícies que não são transparentes, vamos dizer, indiscutivelmente a arquitetura contemporânea poderia perfeitamente fazer parte da arquitetura do nevoeiro, do meu ponto de vista. No entanto, me parece que assim algumas qualidades do discurso e da própria obra do Lacaton e Vassal conseguem, de alguma maneira, fazer frente a determinados procedimentos que viram essas rotinas enormes sobre os processos de produção da arquitetura. Por exemplo, se de um lado a gente pode olhar para esses edifícios externamente e associar eles com essas superfícies translúcidas, em função das qualidades do plástico, ou enfim, eles usam vários tipos de plástico, policarbonato, aquelas bolhas infláveis, enfim, tem várias modalidades que eu acho que dão essa cara. Mas, curiosamente, quando eles publicam essa arquitetura, eles fazem fotos internas que não seguem, vamos dizer, esses mesmos rituais da foto de arquitetura, né? No sentido da câmera nivelada, alinhada pelo eixo, com a luz. Vamos dizer, a questão das imagens, elas entram como uma enxurrada de fotos onde justamente aparece a diversidade das pessoas que habitam aqueles espaços, assim, como se a arquitetura não quisesse ter muito controle sobre a maneira como cada um usa o espaço e tal. E o próprio discurso do Lacaton me parece um discurso um pouco mais descolado desse universo, no sentido que, nesse momento onde as ideologias não são mais claras, né, e a gente
a gente tem muita dificuldade, de fato, no dia a dia, de saber para onde que a gente vai. A Anne Lacaton tem uma frase lá que eu li numa entrevista que eu acho incrível, que ela fala o seguinte: os arquitetos não são pagos para providenciar formas, né? Eu acho que é uma frase muito forte, né? E eu acho que eu queria terminar um pouco aqui, devolvendo para você, Guilherme, mas nesse sentido de, vamos dizer, tem essa arquitetura do nevoeiro, essa capacidade de resistência, ou a arquitetura, pela sua natureza, ela vai estar sempre nesse papel mais aderido? Obrigado, Fábio. Bom, bem interessante, né? Acho que vocês estão acompanhando, espero que desfrutando dessa conversa, como eu estou. Porque, inclusive, o Fábio tinha me dito, antes de existir esse evento aqui, não sei se a gente encontrou na rua ou falou por telefone, mas, não, eu li, gostei muito e tal, mas também tem algumas questões que são dúvidas ou uns reparos, eu queria fazer, vamos marcar um dia e tal. Aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, melhor a gente fazer isso publicamente. E, de fato, então, vamos lá, respondendo sem tomar muito tempo, para dar tempo de todo mundo falar. Mas, assim, primeira coisa é dizer que a sua associação e a sua lembrança me deixam muito feliz, porque o livro do Marshall Berman também é o livro que foi, para mim, a grande referência. Talvez isso transpareça, de alguma forma, no meu livro, porque é impressionante o quão estimulante essa capacidade que ele teve. Esse livro é do início dos anos 80, ele botou muita coisa junta e fez aquilo tudo vibrar, né, como definição da modernidade em arte, em cultura, de maneira ampla. Talvez, para mim, lembrando da FAO, tenha sido esse livro e o do Otávio Paz sobre o Marcel Duchamp, esses dois, como grande explosão assim, de vontade de pensar. Aí, agora, indo direto, você fez vários comentários legais, mas indo direto para a sua última questão, que é a questão mais de dúvida mesmo em relação a essa colocação, né? É um problema que eu também me coloco, esse do lugar da arquitetura. Às vezes as pessoas leem o livro e vêm me perguntar, puxa, mas, pois é, porque as pessoas entendem que eu trato o nevoeiro de uma forma dialética, que ela não é nem ruim nem bom, então é de dentro do nevoeiro que temos que sair dele, muito bem. Mas, posto isso, aí muitas vezes vem a dúvida. Então, como é que a arquitetura consegue reagir a isso, né? Difícil resposta. Outro dia, num debate que fizemos lá, fim de semana anterior, no IMS com o Paulo Mendes da Rocha, na hora das perguntas, vinham por escrito, veio para ele a pergunta que sempre vem, né? Diante de todo o caos social, injustiça, qual é o papel do arquiteto? Aí o Paulo estava bem humorado. Então, ao invés de responder de mau humor, ele falou assim, não me venham mais uma vez com essa pergunta, não tem papel do arquiteto, coitado do arquiteto, é mais um cidadão como qualquer outro. Não cabe ao arquiteto resolver. Então, posto isso, né, mas levando a sério a pergunta do Fábio, afinal, essa é uma questão, ou melhor, levando a sério a pergunta que o próprio livro traz, porque colocar arquitetura no páreo com todos esses outros fenômenos que estão sendo colocados, você supõe que exige-se um pensamento, no mínimo uma tentativa de reflexão ou de resposta sobre problemas de alta natureza como esse, né? O Bloor Building, por exemplo, a Elizabeth Diller tem várias declarações na época do projeto, ainda antes de construir, que são muito interessantes sobre essa questão. Isso revelando extrema consciência do fato de que um pavilhão central de uma Expo é um evento de uma magnitude, de uma circulação altamente midiática, que isso funciona num registro que é inteiramente dentro do Star System, mas que, consciente disso e tentando reagir ao império da imagem, que leva às significações dentro sempre desses contextos, eles buscaram uma arquitetura da cegueira, né? Isso uma arquitetura onde justamente as pessoas tinham que lidar com o incômodo de não ver, e essa cegueira também é um cegar, de alguma forma,
do próprio evento como um todo, né, ou do que significa aquilo dentro do evento. Agora, você pode dizer também, isso acaba virando imagem. A gente não visitou, foi em 2002. Garanto, provavelmente ninguém nessa sala visitou, a gente conhece através de fotos. A tradução disso acaba sendo uma imagem, isso circula, acaba tendo um grande potencial enquanto imagem, mas isso é a mesma coisa, né, quando você vai falar da gentrificação no centro. Não faz nada, então deixa como está. E tem processos perversos terríveis, de camisas de força, diante da qual é difícil sair. Mas, de novo, tentando, de fato, pensar para chegar no Lacaton e Vassal que você colocou como uma possível resposta. É claro que se a gente tiver que tentar dar uma resposta pela arquitetura para os impasses do mundo contemporâneo, não seria pelo nevoeiro, né? Se você pensar a profissão de arquiteto, como é que os arquitetos juntos podem se organizar para enfrentar impasses sociais que as cidades vivem, em um país como o Brasil, etc., etc., não é por aí, evidentemente. Agora, pensando nesse outro registro que é muito mais amplo, que envolve uma discussão cultural, um certo mal-estar com o estado do mundo, nas metáforas todas onde isso se coloca, é possível pensar. Esse pensamento trata a arquitetura como se fosse arte, né? Do mesmo modo que muita gente se revolta que o Anish Kapoor faz o Cloud Gate em Chicago, e aquela escultura custou 10 vezes mais do que estava previsto inicialmente, e ela é caríssima, né? E todas essas discussões podem se colocar. Pode um trabalho de arte ser tão caro, né? Você pode responder que não ou que sim, né? Você pode achar, como eu acho muitas vezes, que um trabalho de arte pode ser muito caro, porque ele vai responder em negativo a toda uma questão, quase que por absurdo, e levar a outras reflexões a partir disso. É uma contra-exemplaridade que funciona. Algumas arquiteturas caras também podem funcionar assim. Eu acho, destacando o Sanaa, que é muito interessante a arquitetura do Sanaa, porque ela consegue escapar, em grande medida, desse império da imagem do Star System, que você tem razão, que o Jean Nouvel, o Herzog de Meuron, eu acho que estão muito mais. Eu tive aqui recentemente na escola, falando para aquele grupo que vai para o Japão, né, sobre o Sanaa. Não sei se alguns que estão aqui estavam lá, mas não queria me repetir, mas repetindo um pouco. Tem um certo mal-estar nessa arquitetura deles, completamente anódina, esfriada, né, aqueles espaços brancos meio cinzas. Mesmo em fotos, aquilo tudo parece hospital, né? Parece uma arquitetura meio anoréxica, assim, para pessoas. O Toyo Ito tem um texto, assim que a Sejima, ela era estagiária não, ela trabalhava no escritório do Toyo Ito. Quando ela sai, ela abre o escritório dela, fez aquele projeto da residência de mulheres, que é o primeiro projeto importante dela, e o Toyo Ito escreve um texto super incrível sobre ela, premonitório, porque a obra da Sejima nem existia ainda quase. O texto chama Arquitetura Diagrama, e ele diz: a diferença da arquiteta Kazuyo Sejima em relação a todos os outros arquitetos do mundo é que, na arquitetura dela, os espaços meio hospitalares são feitos, parece que são feitos para pessoas que não são de carne e osso e não têm sangue nas veias, são personagens de videogames que devem habitar esse espaço, né? Eu acho altamente estimulante essa ideia, num mundo em que o espaço virtual e o real vão se misturando, né? E é óbvio que uma frase como essa que eu acabei de dizer, alguém poderia pegar para massacrar e dizer que é uma arquitetura horrível, né, opressora e etc. E eu acho o contrário. É uma arquitetura que tem uma sensibilidade para um certo estar do mundo contemporâneo muito de um certo mal-estar. E esse esfriamento, a arquitetura do Sanaa, em geral, é de pouca ostentação, apesar de cara, você tem razão, mas é de pouca ostentação, né? Ela é de um certo esfriamento geral, que eu gosto de associar com as músicas do Radiohead, uma certa atmosfera meio líquida e vaporosa, essa ausência de refrão, né, que você pode pensar da música eletrônica misturada com canção, nesses espaços que são, assim, 3 coisas, né, que eu acho que são fundamentais na arquitetura do Sanaa. A abolição da diferença entre estrutura e vedação, né? A abolição da hierarquia entre fachadas, como fachada principal e fachadas de fundo, e a abolição da hierarquia entre salas e corredores, né? Tudo isso criando uma nova espacialidade que é uma espécie de magma estranho, né? Claro, no campo da discussão da arquitetura como arte.
Bom, aí para terminar, você tem toda a razão com Lacaton e Vassal, e a ausência é por pura ignorância minha, porque são arquitetos que eu preciso estudar melhor. Do pouco que eu sei, ainda mais além do que você está dizendo, e tentando ver se o que você... Porque se você não chegou a explicar bem por que você acha que a arquitetura deles teria esse potencial, mas talvez seja por uma abertura do programa, não é isso? Uma capacidade de... Como aquele parque, por exemplo, que eles ganharam um concurso dizendo que precisava remodelar o parque, e eles ganham um concurso dizendo que o parque já está pronto, não tem que fazer nada. Isso é um retardamento meio do Champiano, não é? É isso? Quer comentar um pouco? Eu acho, Guilherme, que a gente pode até voltar nessa conversa, mas eu preferia passar a palavra para o Moretti, daí... Obrigado, Fábio. Bom, boa noite. Quero agradecer aqui ao Guilherme, ao Zé Guilherme, Fábio. É bom voltar. Eu, há muito tempo, participava aqui das aulas da Escola da Cidade, faz um tempo que eu não venho. Mas, como o Fábio falou, né, a gente... mais ou menos, eu sou o mais velho aqui, mas fazemos parte de uma mesma época lá da FAUSP, em que essas questões eram já eram presentes e, de alguma forma, muito mais incômodas, porque muito mais próximas, né? Já se passaram mais de 20 anos, né, Fábio, na verdade, em que, de alguma forma, isso tudo foi sendo trabalhado, depurado, cada um à sua maneira. E daí eu estava aqui pensando, né, o que dizer, porque hoje, né, porque de fato o livro ele é muito interessante, acho um pouco como o Fábio falou, por trazer uma série de reflexões, comentar uma série de autores que estão ligados à arquitetura, à arte, enfim, a assuntos que são, né, são nossos aqui. Só que vai além e, de alguma maneira, constrói uma ideia, uma tese, que é muito instigante, né? Que é muito interessante. Mas eu acho que ela é, ao mesmo tempo, tão interessante que fica até difícil de tomar para si, quer dizer, de você dar um sentido único para que o livro está falando. E isso é um sintoma claro de que o livro está afinado com o seu conteúdo, porque eu acho que, de alguma forma, o que ele está querendo dizer é que essa suposta transparência, essa suposta clareza, esse sentido meio dentro e fora, certo e errado, que é tão moderno, né? E de que nós somos devedores, nós aqui, brasileiros e paulistas especialmente, de alguma forma, essa noção, ela há algum tempo tem sido questionada, né? Então, pensando um pouco nisso tudo e tentando imaginar o que eu poderia contribuir, eu pensei, bom, nada melhor do que trazer um depoimento que tem a ver com a minha condição de arquiteto e com a minha condição, no fundo, de aluno da FAU que participou dessa conversa. Eu acho que talvez isso seja interessante, porque aí vocês, né, alunos da Escola da Cidade hoje, espero que com mais dúvidas do que certezas, né, a gente talvez goste de saber o que hoje um arquiteto de mais de 25 anos de formado pensava na época e o que o incomodava na época. E eu lembro, quando eu estava na FAU, na época, mais ou menos na década de final dos 80, começo dos 90, as coisas que me interessavam, a bibliografia do Guilherme era, digamos assim, do livro do Guilherme, é mais ou menos aquela que me interessava. Eu, obviamente, não lia tanto quanto ele, e nem tinha tanto... Né, enfim, a minha maneira de ver tudo aquilo era muito diferente, mas é curioso ver, e daí aquela ainda era a época das bibliotecas, das livrarias, né, menos da net, como as referências e os interesses eram os mesmos. Então, a gente estava vendo o que lá na FAU? Curras chegava para a gente quase no começo da década de 90. A grande exposição que foi feita no MoMA, que juntava no mesmo guarda-chuva Libeskind, Zaha Hadid, Curras, esse pessoal tudo era novidade ali para a gente na FAU. Que, aliás, era uma época em que se via pouco esse tipo de coisa no ambiente da escola. Né? Lembra, né? A gente estava escola paulista, quer dizer, era muito moderno o que a gente estudava. Então, era uma oxigenação muito interessante, né? Um pouco depois, né, um autor que você não citou aqui, mas eu acho que é interessante para o livro, que é o Bauman, que fala da modernidade líquida, né?
Esse foi um livro que eu li com muito interesse, porque de alguma maneira ele não fala de arquitetura, mas ele está questionando justamente, né, a noção de mundo moderno, do mundo fordista, né, que ele ali associa e cria a imagem, a metáfora do mundo sólido, né, desse mundo que é dentro e fora, por um mundo que se liquefazia, né, que começava a dissipar, começava digamos, a borrar as fronteiras, que é disso que trata o livro do Guille, né. Que mais? Bom, enfim, arquitetos que foram discutidos, Jean Nouvel, essa obra do Cartier, Herzog de Meuron, o próprio Sanaá, Lacaton e Vassal, no caso, para a gente, né? Toda essa arquitetura era objeto de interesse e de discussão, né? Ali entre, mais diretamente, eu e o Vinícius Andrade, que é meu sócio, que até hoje, enfim, trabalhamos juntos, né? Era objeto de interesse. E aí que vem o comentário que eu queria fazer, e que isso foi começando a ficar claro na época em que a gente conseguiu discutir um pouco a tese de doutorado, né, que faz o quê? Uns 6, 7 anos, né, em que, quando eu li, me interessou, porque tinha tudo a ver com o que a gente estava falando, e que hoje fica mais claro e depurado no livro, o livro é ainda mais potente do que a tese. Era um incômodo, na época, de que o mundo moderno, que é a nossa matriz, eu arrisco dizer que é a matriz de vocês também. O Brasil, eu estou falando de arquitetura, Eu acho que isso é um alerta que eu esqueci de fazer muito sintomaticamente. A nossa matriz é moderna. E é uma matriz forte, poderosa, né, da qual eu, por exemplo, tenho um orgulho danado. Agora, em 1992, a gente já desconfiava que tinha alguma coisa mudando no mundo. E que talvez essa matriz não desse mais todas as respostas. E desde então, pelo menos do nosso lado, e falando como arquiteto, e que daí enfrenta as questões do mundo como arquiteto, e daí, entrando até um pouco na conversa que o Fábio levantou, eu entendo que a nossa posição de arquiteto, a nossa contribuição é justamente construir cidades, construir espaços, construir edificações, e nos posicionar diante do mundo dessa maneira. Desde então a gente vem buscando, tentando contribuir justamente para entender um pouco qual que é esse lugar que a gente tem no mundo. Entendendo que essa herança é valiosa, mas que mudou, então que alguma coisa também tem que mudar na resposta que a gente dá para essas perguntas. E daí, para mim, é muito interessante entender, pelo menos assim que eu interpreto, que o livro, ele é também, porque, eu não sei, às vezes a gente tende a achar que a crítica, né, a reflexão teórica, ela é de fato uma esfera totalmente diferente da do projeto, mas, na minha visão, e esse livro é uma prova disso, ela é uma construção da realidade. Então, o que tem ali é uma visão própria, original, que o Guille traz, de como ele vê o mundo hoje, a partir dessas mesmas referências, desses mesmos autores, desses mesmos interesses que alimentaram, por exemplo, tantos arquitetos, né, no Brasil, e pouco no Brasil talvez, e muito fora do Brasil. Quer dizer, esse incômodo que é sentido e que é traduzido no livro, que o mundo está mudando e que talvez essa sensação de nublamento traduza, ela pode ser incômoda, mas ela, eu acho que traz questões que são muito pertinentes, que é justamente o entendimento de que as coisas são mais complexas e menos claras do que se supunham, né? Que talvez a polarização que hoje a gente vive à flor da pele, ela é um mau sintoma. Ela impede as negociações e que eu enxergo a translucidez como a espessura necessária para que os acordos aconteçam, para que as dúvidas possam existir, para que a gente não viva em polos de dentro e fora, transparente, opaco, certo ou errado, né? Valores que informaram muito o mundo e que faziam sentido, eu acho, em determinado momento, que tiveram a sua força, mas que agora, de alguma forma, isso está em xeque. Então, de alguma forma, eu nem quero me alongar muito, porque, enfim, eu acho que sobre o livro as coisas estão ditas, e daí o que não foi dito vale a pena procurar ali nas páginas dele. Eu queria mesmo dar esse depoimento numa escola, porque eu lembrei muito, o livro realmente me devolveu a um momento de discussão e de tentativa de entender a realidade muito primordial na minha trajetória pessoal, né?
de questionamento mesmo. E é interessante entender que não é que agora, depois de 25 anos, a gente tem qualquer resposta. A gente continua cheio de dúvidas. Mas, pelo menos em termos de posicionamento, a ideia de que a gente tem que se deslocar daquele ponto de origem permanece forte, eu acho que permanece acertado, né? O que mais que eu posso dizer? Não, acho que é isso. Acho que é mais um depoimento do que uma afirmação. Obrigado, Marcelo. Só um comentário em acréscimo ao que ele está dizendo, porque, de fato, o Fábio está entre nós, né? Porque eu entrei na FAO em 91, você saiu em 91, então o 3 estava saindo e o Fábio estava no meio. E lá eu fui um jovem estudante da segunda geração da revista Caramelo, que o Fábio e muitas outras pessoas do grupo tinham fundado. E, portanto, há uma genealogia aqui. Por isso que ele diz que já a gente já contribui, já vamos construindo juntos há muito tempo, e é verdade. E os que o Marcelo está dizendo, então você, Marcelo, já tinha saído da FAO, mas no ano de 93, que era nesse ambiente, eu estava lá no segundo ou terceiro ano, terceiro, e me lembro que teve a exposição do Peter Eisman no MASP, uma exposição importante, cuja reação geral do ambiente na FAO e fora da FAO era péssimo, né? Era abominava-se a existência daquilo, a presença daquela pessoa, porque ele veio e tudo. E é engraçado hoje, né? Mas era isso, mas ainda sobrevivia a esse clima bastante maniqueísta que nós pegamos. Tá? Guerra Fria, era ainda... o muro de Berlim já tinha caído, mas para nós, na arquitetura, o clima da Guerra Fria estava ainda imperando. Bom, vamos lá. Eu preciso dizer, em primeiro lugar, que eu sou amigo do Guilherme há muitos anos. E eu admiro profundamente o trabalho dele, já que os depoimentos pessoais estão autorizados. Eu estudava lá na Faculdade de Filosofia e eu me tornei amigo do filho de um querido professor que era o Paulo Arantes, que tinha mais ou menos a minha idade. Então, acho que o Paulo mandou o Pedro lá frequentar as nossas discussões e tal. E aí, um dia, o Pedro falou para mim, o Pedro Arantes, colega, né, de todos vocês, e muito amigo do Guilherme, desde lá, eu estou falando do final dos anos 90. E daí, um dia, eu acabei ficando realmente amigo do Pedro. O Pedro passou a frequentar a Faculdade de Filosofia e tal. E um dia ele falou para mim, você precisa conhecer um amigo meu e tal, não sei o quê e tal. E esse amigo era o Guilherme. Aí ele foi um dia lá, a gente tomou um café naquele espaço meio junk space lá, que virou o prédio da história, né? Aquele container café, né? E muitos anos depois o Guilherme me confessou que quando o Pedro falou para ele que queria apresentá-lo a um amigo da Faculdade de Filosofia, ele ficou com muita preguiça, porque ele achou que o Pedro ia aparecer lá com um cara chato, cheio de preconceitos e tal. E ele disse depois para mim que ele ficou muito surpreso com o fato de que eu estudava na FEFELESH, mas eu gostava do Caetano. E eu não achava o Chico Buarque melhor do que o Caetano, porque isso na época era assim, né? Digamos, a Guerra Fria da nossa geração, que nem se conta que a geração de 60 tinha lá o Sabiá versus Caminhando, né? Para nós era assim, o Chico Buarque ou o Caetano? Porque um está com o Fernando Henrique, o outro está contra, né? De que lado você samba, né? Para dizer que, realmente, né, nós enfim, crescemos num ambiente... Quando eu vejo essa discussão contemporânea sobre o problema da polarização, eu entendo, mas eu não acho que isso é um fato novo, não? Mas, enfim. Em alusão ao comentário que foi feito pelo Marcelo, eu diria que o problema desse livro do Guilherme não é o que dizer sobre ele, mas é o que dizer sobre ele em 15 minutos ou 10 minutos. Porque, enfim, é um livro muito repleto, né, de referências, quer dizer, tem uma constelação de
personagens e objetos e posições que, enfim, como tudo que o Guilherme faz é muito bem feito, muito bem amarrado, exigiria uma dissecação, né? Se fosse possível, inclusive, essa dissecação, ela exigiria muito tempo. Mas eu, enfim, queria, em respeito a essa nossa amizade, que sempre foi muito baseada também no debate e na provocação, apresentar uma questão para o Guilherme, que brotou em mim assim, durante a leitura do livro. Eu acompanhei também, mas não tão de perto, o processo de elaboração do doutorado, que é bastante diferente, né? Ao fim e ao cabo, né? As ênfases, digamos assim, são diversas, né? Num e no outro, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho um pacto tácito aqui com os meus colegas arquitetos, alguns deles, professores aqui da escola, que é mais ou menos o seguinte: eu finjo que eu não entendo nada de arquitetura e eles me deixam dar aula de filosofia. Mas quando eu recebi esse convite do Guilherme, eu pensei comigo, será que eu posso discutir esse livro, né, sem violar esse pacto? Quer dizer, eu conhecia, né, o doutorado, já tinha lido o livro, né, logo depois que ele foi lançado, e pensei comigo, bom, dá para fazer, né, porque é um livro justamente que é legível em muitas frentes, né? Então, como eu disse, tem uma constelação de objetos e de sentidos aí que permite, né, uma leitura por várias portas, né? Quer dizer, é um livro em que a arquitetura aparece inaugurando o discurso, mas depois ela também desaparece, né, sucessivamente. Ela dá lugar a centenas de digressões e retorna de tempos em tempos, se configura como tema central, relevante, sem dúvida, mas não reina de maneira absoluta no livro. A questão que surgiu para mim em seguida foi, bom, poder eu posso, mas será que eu quero? Né? Será que é legal? O que tem? Qual seria a graça de discutir esse livro sem entrar nos méritos, né, ou sem discutir as afirmações propriamente arquitetônicas que são feitas ali, sobretudo sendo esse debate um debate que se dá dentro de uma escola de arquitetura, né? A presença do Fábio e do Marcelo aqui, de uma certa forma, me liberaria, né, para fazer outras entradas. Mas eu, depois de muita reflexão, eu decidi colocar o meu pacto em risco. Então, o meu ponto é o seguinte, sobre a forma de uma carta. Querido Guilherme, você afirma no seu livro que o nublamento é uma característica importante da produção arquitetônica contemporânea, ou, pelo menos, de uma parte significativa dessa produção. Esse nublamento é jocoso, é teatral, é lúdico, em alguma medida, e é até mesmo erótico. Mas eis que você dispara, logo de início, esse nublamento concreto da arquitetura, ou de uma certa arquitetura, como dispositivo visual presente na paisagem cotidiana das nossas vidas, espelha, na verdade, o nublamento da própria vida nossa, isto é, um nublamento mental, certo? Segundo a sua perspectiva, a legibilidade do mundo teria decaído nas últimas décadas, e essa ilegibilidade, de algum modo, é, ao seu ver, representada ou formalizada pelo trabalho de alguns arquitetos. Ainda que você tome as precauções que você repetiu aqui, né, para, enfim, não dizer que isso aqui é exatamente como se o mundo estivesse em situação de coerência perfeita. Ok, não está. Mas são trabalhos, de todo modo, que você considera emblemáticos da nossa experiência social corrente. Pois, ao seu ver, existiria, portanto, uma equivalência possível de ser vista entre esses dispositivos arquitetônicos que fazem ver peronomútil,
certo? Como naquela velha propaganda da nossa juventude também, né? O que era aquilo? Não sei o que, peronomútil, né? Sim, peronomútil. E, então, de um lado, essa arquitetura que faz ver peronomútil, e, de outro lado, os dispositivos da nossa experiência cotidiana, sobretudo os dispositivos imateriais da rede convertida em nuvem, porque a nuvem também é um capítulo da rede, né? A rede nem sempre foi nuvem, né? Resta saber qual é o próximo capítulo dessa história, né? Mas, de todo modo, a nuvem, vista aí como forma radicalizada da imaterialidade e da opacidade. Pois, muito bem, o meu comentário, então, é o seguinte. Para dizer que uma coisa caracteriza um período da história, é logicamente necessário que digamos o que é que caracterizava o período anterior, porque essas caracterizações são necessariamente comparativas, são feitas, inclusive, muitas vezes por oposição. E você faz isso. Você cumpre, digamos assim, essa exigência do argumento, né? Você caracteriza essa produção e essa experiência social contemporâneas por oposição ao período que nós chamamos de moderno, e nisso você acompanha o paradigma ou o establishment da interpretação do moderno, tanto na arte quanto na arquitetura, certo? Que vai dizer, basicamente, com o perdão do resumo selvagem, que a transparência e a visibilidade são fundamentos do moderno. Então, na pintura, você sabe como isso se dá, pela revelação do gesto, né? Do impressionismo. Está tudo no seu livro isso, né? Não estou inventando nada. Do impressionismo ao expressionismo abstrato, na escultura é romper a ilusão do fetichismo da peça, esculhambar o pedestal, o suporte. Na arquitetura, como você lembra muito bem no início do livro, o brinquedo, né, a operação é análoga à do raio-x, foi análoga, né? A do raio-x consistia em suprimir as peles, né, para que se fizesse, para que os ossos se tornassem visíveis, né? Então, é o velho tema da verdade estrutural dos edifícios que caracteriza o moderno, segundo esse paradigma de interpretação. Mas o que eu pergunto é, justamente, será que o projeto moderno era, de fato, um projeto de revelações tão puras assim? Ou, em que medida, os jogos de desvelamento modernos também não eram teatrais e hipercontrolados para fazer ver aquilo que se desejava que fosse visto, né? Ao mesmo tempo em que outras coisas eram encobertas? Vale dizer, seria como pensar, você sabe que não é indiferente você chamar a pós-modernidade de pós-modernidade ou chamá-la de hipermodernidade, né? Lendo o seu livro, para encerrar o comentário e a pergunta, eu me lembrei o tempo inteiro de um filme que eu não sei se vocês conhecem esse filme, espero que sim, mas a mim me parece, eu às vezes brinco com as minhas hipérboles lá. Outro dia falei para a Joana, isso aqui com certeza é um dos 10 maiores filmes da história do cinema, Dogville, do Lars von Trier, né? O que tem lá? Quer dizer, um filme que, no fundo, a gente poderia discutir isso longamente, eu não vou entrar nessa discussão, mas é uma ironia profunda que é feita pelo Lars von Trier e corrosiva em relação justamente à ideia de que a transparência, né, a noção de transparência do mundo possa ser uma noção literal, isto é, levada como categoria que é da ordem do visual. O fato de traduzindo, o fato de as coisas serem visualmente transparentes não significa que elas sejam transparentes do ponto de vista cognitivo, né? E o que acontece no Dogville o tempo inteiro é isso. Eu não sei se vocês se lembram, quem viu o filme, né? O filme é um filme em que o cenário, né, ele se dá todo dentro de sobre um palco único de um teatro, e o cenário, na verdade, né, ele não existe como elevação, né? É só o que você vê o tempo inteiro são as marcações, né, em planta, num tabuleiro que diz, essa aqui é a casa do fulano, aqui é a casa do Beltrano, aqui tem um arbusto, essa aqui é a rua, ali é a casinha do cachorro, aqui é a igreja, aqui é a oficina, não sei o que e tal. Mas, portanto, não tem nunca nenhuma parede, né? Você enxerga tudo o tempo inteiro, quer dizer, a cena, digamos,
que está em primeiro plano aqui, de duas pessoas conversando, você, em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, você vê tudo que as pessoas estão fazendo nessa cidade. Supostamente elas estão dentro das suas casas, quer dizer, é uma situação de forçação de hipervisibilidade, que no caso desse filme aludia, isso é declarado, né, a quer dizer, era uma tiração de sarro tremenda que o Lars von Trier fez exatamente. Ele começa a fazer esse filme imediatamente após o 11 de setembro, para dizer assim, a retórica da transparência, que é uma retórica moderna, né, da qual os Estados Unidos são, digamos, o maior avatar mundial do ponto de vista da política, não da arquitetura, como disse o Marcelo. Falando aí não de arquitetura, mas falando de política, falando de democracia. A fundação da República Norte-Americana, feita lá pelos federalistas, aos quais o Eugênio aludiu, coincidentemente, na semana passada, era composta sobre essa ideia que era assim, se todo mundo souber o que todo mundo está fazendo, nós teremos uma democracia. Porque a democracia só pode se basear, isso é a tese dos federalistas, ela só pode se basear na ideia da vigilância recíproca. Então, o ideal moderno aí, né, digamos, da hipervisibilidade da arquitetura, encontra um ideal de modernidade política. Mas o Lars von Trier ali, com uma causticidade tremenda, com uma corrosividade que lhe é característica, né, e pela qual ele paga um preço, inclusive, muito alto, inclusive pessoalmente, ele diz, não, né, digamos, nós sabemos que, na verdade, transparência nunca houve para valer, né? Esse é o meu comentário. Eu não acho que esteja dizendo algo com que você não concorde, mas é, na verdade, uma cutucada para que você desenvolva um pouco esse assunto, que me pareceu que no livro sumiu um pouco, ficou um pouco elíptico, no sentido de que tá dado de barato, de uma certa maneira, tudo isso, né? Talvez porque você já tenha escrito sobre isso em outros lugares, mas, enfim, eu queria te ouvir. Valeu, obrigado. Comentário muito interessante, né? E que nos põe a pensar, porque, de fato, quando a gente, ainda mais num tipo de reflexão como essa que eu tentei fazer nesse livro, que é muito ambiciosa, eu reconheço, você vai operando em escalas muito amplas, você faz reduções, para poder que essas coisas, ainda mais num tema tão vaporoso, onde tudo é incerto, né? Algumas reduções são necessárias para o andamento do argumento. Mas você tem razão no sentido de que, quando você põe a lupa mais nos objetos e pensa mais em profundidade neles, dificilmente essas reduções se sustentariam, pelo menos em absoluto. E tem razão também, e isso explica um pouco o fato de que, na verdade, esse livro, para mim, ele é uma tentativa mesmo de pensar o contemporâneo. Então, o moderno ele está um pouco dado ali, mas não está sendo objeto de uma reflexão verdadeira, né? Um pouco quase como que você falou, de fato, já escrevi sobre isso outras vezes, não com essa abordagem, mas realmente o estrito senso moderno ele está colocado num lugar não muito desenvolvido. E tem muitos autores, por exemplo, um que eu gosto muito, que pensa essa questão no campo da arte, é o Alberto Tassinari. Não sei se o Alberto Tassinari já veio aqui alguma vez falar. Isso seria uma boa ideia, né? Chamá-lo. O Alberto Tassinari tem um livro chamado Espaço Moderno, no qual ele desenvolve a tese de que o chamado pós-modernismo é um supermodernismo. Para ele, a questão desenvolvida na arte moderna é a ida para o espaço, né? E o contemporâneo ou pós-moderno seria um desenvolvimento ainda maior desse mesmo vetor. Então, falar em pós-modernismo desse ângulo para ele não faz sentido, porque o raciocínio que ele na arte, o raciocínio que ele desenvolve pensando em arte é esse de uma progressiva espacialização, onde o chamado contemporâneo é um desenvolvimento e não uma ruptura. E aí, de fato, pode-se pensar de mil formas. Agora, o que eu posso pensar aqui rapidamente, em relação ao que você diz, por exemplo, dissolvendo essas polaridades, essa transparência fenomênica, que é contemporânea, ela já está lá no cubismo, né? E o cubismo é a matriz da sensibilidade moderna. Então, por aí, a gente realmente seria levado a uma reflexão
que teria que dissolver um pouco essa polaridade, porque se aquilo já está no cubismo, e o cubismo é a essência do que é o mundo visual moderno, então, peraí, né? O próprio Peter Eisman, né, no famoso texto dele chamado Pós-funcionalismo, o argumento retórico é o seguinte, não sei se vocês conhecem, já leram. Pós-funcionalismo, um dos textos principais do Eisman, está no livro lá da Kate Nesbitt, Uma Nova Agenda para a Arquitetura Contemporânea. O argumento é o seguinte: o cubismo inaugurou a percepção visual moderna. Essa percepção é fragmentária, estilhaçada, né? A arquitetura moderna, do Le Corbusier e de outros, segundo Eisman, é uma arquitetura que não é moderna, pensando o moderno como cubismo, porque é uma arquitetura muito transparente, muito contínua, muito uniforme, muito plácida. Então, diz ele, na verdade, não é moderna ainda. Precisou esperar muitas décadas para que surgisse a verdadeira arquitetura moderna, a minha, diz o Eisman, que é uma arquitetura que estaria à altura do cubismo. Então, tem 1000 maneiras de pensar essa questão, né? Uma outra, pegando o percurso do meu livro, é pensar não cronologicamente, moderno e pós-moderno, contemporâneo, e sim geograficamente, o Ocidente e o Oriente. Também dá, eu faço isso um pouco, né? Pegando o Ocidente como iluminismo moderno. Desse ponto de vista, seria a sensibilidade ocidental, é essa forjada no iluminismo, para a qual as luzes são a metáfora da verdade. Portanto, a transparência é a encarnação dessa ideia de luz como honestidade, como verdade. Tudo se dá a ver, porque o processo do esclarecimento moderno, tal como explica Adorno, desde a Odisseia, né, desde o capítulo de Ulisses diante das sereias, é o processo de erradicar a escuridão, que é o mito, que é o medo diante do desconhecido, para fazer valer as luzes da razão. Então, seria uma gênese da cultura ocidental que desemboca nos edifícios de vidro do início do século XX, né? A sensibilidade oriental é outra completamente, a sensibilidade da sombra, do velamento, do não declarado, daquilo tudo que fica interdito, né, de uma certa sensualidade que vai sendo construída. Desse ângulo, o nevoeiro contemporâneo seria mais oriental. Isso é, no momento em que a China vai se tornando a potência mundial, por alguma razão, que teríamos que pensar por quê, também essa outra maneira de pensar vai entrando e ocupando. A Sanaa são arquitetos japoneses que têm uma sensibilidade enorme para essas questões e que estão pensando por essa outra matriz. Então, é a globalização também que traz outras referências. Então, assim, me estimulando pela sua provocação, eu diria essas coisas. Há, sim, possibilidades de embaralhar o argumento. Não, é isso. Digamos, a modernidade nunca foi transparente, né? O moderno é um desejo de torná-la transparente, né? O moderno é a utopia de fazer da modernidade alguma coisa inteligível, porque ela não é, né? Se você pegar, a gente estava comentando isso agora há pouco, eu e o Joaquim, cada um com o seu repertório, né? O livro do Starobinsky sobre o Rousseau, né? É um livro sobre isso, quer dizer, o desespero. O Rousseau, para ele, o mundo é completamente opaco, né? E ele faz exatamente essa operação aí, né? O Rousseau, essa que você descreveu, que é de dizer, deve ter havido um tempo na história da humanidade em que o que as pessoas diziam era realmente a expressão das suas verdades interiores, né? Enfim, era possível entender as coisas e era possível saber o que era a verdade de cada um, encontrar sinceridade, todos eram transparentes entre si, por isso que a amizade era possível, e etc. E tal. Tem toda uma construção filosófica em torno da ideia, inclusive de amizade, né? Mas porque justamente a modernidade nunca se afigurou como transparente, né? Para o Marx, tampouco, né? O Fábio lembrou do Berman, né? Também ela é um problema, né? O projeto da sociologia ou da teoria social na mão do Marx é um projeto justamente de tentar, ao seu modo, mais ou menos que nem o Peter Eisman, né? Mostrar a verdade, né? Desvelar aquilo que está oculto, porque, inclusive, frequentemente,
na vida social, segundo ele, o aparente não só esconde o essente, como está em contradição com ele, né? Ele é negativo da essência, pior do que está em desacordo, né? Do que não corresponder, né? Está em situação de antítese mesmo, né? O que é, na verdade, é o contrário do que parece. Mas é isso, acho que, em síntese, acho que a ideia é essa, né? A modernidade política, e talvez a arquitetônica também, ela seja uma aspiração, né? A tornar moderno alguma coisa que nunca foi, na verdade. Tornar transparente alguma coisa que nunca foi. A névoa é um tópico da literatura do Dickens, né? Dos primórdios da civilização industrial, né? Mas, enfim, era... Boa noite, meu nome é Dani Cohen. Primeiro, parabéns pelo livro, Guilherme. Queria agradecer, estou usando muito em quase todos os textos que eu escrevo. Quase sempre tem uma citação ao seu nome. E o que eu queria perguntar, na verdade, são duas coisas, que eu vou tentar fazer em forma de perguntas rápidas, que é uma um pouco para o Marcelo, que você cita o escritório Andrade Moretti por 2 exemplos no começo do seu livro, que é o IMS e a Casa PA. E eu queria saber a sua opinião, na verdade, porque dentro do seu livro você faz muitas... Como que fala? Você escreve muito sobre obras e muitas vezes eu me perguntava, nossa, mas será que isso estava na cabeça dos arquitetos quando projetavam? Será que essa era a intenção? Era isso que se passava? Então eu queria aproveitar que o Marcelo está aqui, que tem uma citação ao escritório dele, fazer essa pergunta um pouco mais direta. O Guilherme descreve um pouco as suas obras do escritório como uma referência do Jean Nouvel e também faz outras citações que, bom, eu vou deixar para você falar um pouco melhor o que você acha do que ele escreve. E a outra pergunta que eu queria fazer é sobre a névoa que você descreve. Eu achei muito interessante que uma hora você faz a comparação com a névoa que é descrita pelo Lévi-Strauss, num texto que você começa a falar quando você faz uma comparação entre a névoa do Lévi-Strauss, do Cildo Meirelles e a obra do Paulo Mendes da Rocha da Bienal. Aí eu achei muito interessante que você falou sobre o texto dele e que ele traz uma névoa que é muito semelhante com a que você quer trazer, mas ao mesmo tempo de um relato completamente distinto. Que é no texto dele que ele faz dos relatos indígenas, armaníndios. Então, eu queria saber um pouco de você, qual que é a diferença entre essas duas névoas, que você descreve, que você se baseia um pouco no texto do Lévi-Strauss, e do Marcelo, um pouco o que ele acha sobre a citação à obra dele. Se essa coisa que a gente sempre para pensar em textos, nossa, é isso mesmo que o arquiteto quis dizer? Inclusive, sobre a sua obra, tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é quão incrível é o momento histórico que o IMS se consolidou, ao mesmo tempo que caiu a Torre de Vidro de São Paulo, o Wilton Paes de Almeida. Então, assim, um momento histórico muito preciso, assim, chocante. Isso foi discutido isso no escritório, assim, vocês viraram e falaram, nossa, que momento é esse, que absurdo. Mas paira por aí mesmo, obrigado. É uma boa pergunta, principalmente na parte que você menciona né, porque colocado no livro as coisas ficam muito próximas, né? A reflexão, digamos, teórica, né, que está ali alinhavada com o argumento e, digamos, como é que isso aconteceu na hora de, né, com quem está sendo visto do lado de lá na hora que foi feito o projeto. Daí uma coisa interessante que eu preciso mencionar, a casa a que o Guilherme se refere foi talvez a nossa primeira obra, 98. Ela exatamente ocorre naquele momento que eu estava descrevendo, né, dos anos 90, em que a gente questionava todas aquelas, enfim, discussões, quando a gente discutia justamente a presença, né, a força dessa arquitetura que eu estava mencionando, que vinha um pouco de fora, versus o nosso DNA tão moderno, né? A gente nasceu dessa maneira, né? Ao passo que o MS vem praticamente 20 anos depois de um escritório já muito mais maduro, tendo passado, digamos, por toda uma discussão e uma produção. Então, o que eu posso te dizer é que, evidentemente, a conversa alimentou. Quer dizer, tudo que está ali no livro, de alguma forma, estava presente, mas não depurado. Não tão claro e cristalino como é o argumento do livro. Né? O que a gente tinha em 98 era muito mais dúvidas, quer dizer, até hoje nós temos, né? Mas do que certeza, mas o que a gente sabia. Ali, o que interessava nesse projeto era justamente diluir a questão da estrutura com a pele. Então, no caso, a caixa de madeira, ela é a estrutura de si mesma,
né? São pequenos pilares de madeira, 90 centímetros distantes um do outro, seção de 6x12, quer dizer, a estrutura se confunde com a própria pele, que é parafusada diretamente nessa estrutura e que é tão leve quanto um filme plástico, né? E ali, no meio ali ali é quase um terreno natural, o que a gente queria era que a paisagem ficasse transfigurada por esse material e não transparente para quem estivesse de dentro e para quem estivesse de fora observando quem está dentro. Então, de alguma forma, essas questões apareciam, mas muito mais como inquietação, né? Uma pesquisa de novas possibilidades, ali tinham embutidas outras questões, como o Fábio falou. Obviamente que não é isso que informa o projeto. Esse é o perigo de ler o argumento, porque, como eu falei, o que eu vejo no livro é a construção de uma ideia. Tem ali uma intenção. Eu, como arquiteto, não consigo ver de outra maneira, a não ser como um projeto do Guilherme discutindo uma construção de realidade, em que ele, como falou, despreza, não despreza no sentido de que não considera, mas ele busca o que lhe é interessante e constrói uma imagem forte para que a gente, a partir dela, pense o mundo, né? Da mesma forma, o projeto elege o que você quer e descarta outras coisas. Então, essa questão da translucidez era uma preocupação, mas também era preocupação a questão da construção a partir de componente, que também era uma pesquisa que se iniciava e que é presente até hoje. Quer dizer, aquela obra ainda tinha um corpo de alvenaria por fora, mas o resto foi montada em 2 semanas. Quer dizer, isso também interessava. E isso não comparece necessariamente no argumento do livro. Então, o projeto, as coisas são mais complicadas do que parece, mas, de fato, tem uma conexão. E o MS vem depois, daí com um sentido muito mais claro de propósito. A gente queria que o ambiente do museu, né, filtrado por aquele vidro, ao mesmo tempo configurasse um ambiente interno de introspecção que se relacionasse, ao mesmo tempo se relacionasse de alguma maneira com a energia da cidade. Então a gente não queria que ela fosse transparente e também não queria que fosse opaca, que nenhuma das duas soluções ia dar conta do problema que a gente queria resolver. Daí é curioso que a equação se completa com um artifício que é um pouco moderno de deixar o térreo livre, mas depois de, ao mesmo tempo, transferir ele para cima, já é alguma coisa que eu diria que é um pouco diferente, mas é muito paulistano, né? Porque tem muito a ver das galerias, né? Tem muito a ver. Então, eu acho que hibridização talvez seja uma palavra que comparece no livro e que talvez eu associe muito mais às operações que a gente pensa, né? Porque é uma tentativa nossa de conciliar essa origem que é moderna. Eu estou aqui simplificando, eu concordo com o Zé Guilherme, que é difícil você também separar em caixinhas, né? Essa aqui é a caixa de ferramentas moderna, essa aqui é a contemporânea. Então a gente vai usar uma receita que a gente vai. Não é assim que as coisas funcionam. Ainda mais quando a gente está mergulhado daqui a 50 anos outra pessoa talvez veja isso com mais clareza. A gente que está mergulhado no cotidiano, no dia a dia, né, essas coisas são muito mais nebulosas, né, do que elas podem parecer num primeiro momento. Mas, enfim, espero ter respondido minimamente a... Só um complemento. Eu acho que também a ação de subir o térreo, no caso de vocês, suponho que tem alguma coisa a ver com a ideia de corte livre do Curras, né? Não é só paulista nem brasileiro. Do nevoeiro do Lévi-Strauss. Eu não sei nem se eu menciono isso assim tão biograficamente na hora do livro, mas esse projeto do Paulo no Brasil 500 anos era no espaço da Bienal, para a exposição Brasil 500 anos. Eu participei, eu era assistente dele, então eu estava ouvindo aquilo de dentro, né? Esse livro do Lévi-Strauss, que chama História de Lince, eu conheci pelo Paulo. Ele gosta muito e ele falava disso. E quando ele fez esse projeto, era um projeto tipográfico, né? O piso da Bienal é de cimento queimado. Então, a ideia, naquele momento, foi pintar tudo de cinza, o forro da Bienal e as paredes, os painéis, né, de madeira, de uma cor igual à do piso, de maneira que o espaço sumisse para que ficassem só as obras, né, os quadros, as esculturas. Essa foi a ideia. Nem deu tão certo na prática, porque não teve muito dinheiro para iluminação, ficou tudo escuro. Eu lembro de andar no espaço, toda a ideia linda, que a gente andava pelo espaço, aquela escuridão meio triste, as pessoas diziam assim, parece a Hungria nos anos 50, aquela cortina de ferro. Mas a ideia era linda, essa ideia que ele pensava, ele falava... É o mito da neblina do Lévi-Strauss, né? Essa ideia de que o espaço todo vai ficar meio intangível assim, e vão só aparecer as cores,
das obras e tal. Porque o que é a ideia, o que está no... de fato. E aí, até o que eu pus no livro é um pouco... eu tive que ir à fonte, li o Lévi-Strauss e fiquei até um pouco decepcionado, porque a ideia do Paulo era mais legal do que é mesmo. Né? Porque uma coisa linda no modo como ele falava, que foi uma interpretação dele do Lévi-Strauss, isso não está no próprio, mas é que assim são mitos indígenas que o Lévi-Strauss recolhe nesse livro, que vai desde o Alasca até a Terra do Fogo. Então é impressionante que são estruturas míticas de relatos sobre cosmogônicos, né? E que incrivelmente são os mesmo por povos que não se comunicavam. E em quase todos eles, o nevoeiro tem um papel cosmogônico, isso é, não é só na origem do mundo, é o mundo já existindo e os animais e os humanos e os seres convivendo juntos e vivendo e fazendo as coisas, e de repente, num dado momento, na floresta, baixa um denso nevoeiro, e quando baixa, você já não enxerga mais nada, fica aquele momento de blur, de branco, né? E quando esse nevoeiro sai, quando ele se dissipa, tudo mudou de lugar. O chefe já não é mais chefe, os casais não são os mesmos, as estruturas todas se transformaram. Isso é muito lindo, né? A ideia de que o nevoeiro tem um poder de reinstaurar o mundo, né? Então, isso que tentando pensar nessa chave, né, recorrendo a relatos mitológicos, através dessa metáfora que é a névoa para pensar o mundo contemporâneo, é interessante uma maneira de pensar o nevoeiro como positivação, de uma transformação, não só como estagnação, né, mas como possibilidade de mudança. E isso é altamente estimulante quando a gente pensa em artistas como Olafur, o próprio Blur Building, que trabalham nessa chave. Boa noite, meu nome é Ricardo. Eu ia perguntar, você falou do nevoeiro como restauração do mundo. E se você for pensar também em alguns arquétipos, a origem de arquétipos da névoa, da fumaça, você teria também tanto a névoa que vem da anunciação ou do pós-tragédia, quanto a névoa da nuvem mesmo, etérea, sublime, e também as descidas do céu, que você comenta uma dessas, em ambientes que são mais terrestres ou numa colina. E aí depois você também tem usos domésticos, como se domesticasse essa coisa etérea em rituais, em várias séries, onde essa névoa ela não é contrária à ideia iluminista. Ela, na verdade, é como se fosse um portal para você acessar uma outra coisa que você descobre ali. Mas seria mais essa névoa, que seria mais dessa coisa etérea, ela seria mais convidativa. E teria depois essa outra névoa que ela não seria... inclusive, ela seria excludente, que é essa névoa da tragédia. Então, você tem falas, por exemplo, na discussão de São Paulo, quando eu crescia, falando que uma das coisas legais dela era a quantidade de chaminés e coisas que você via, que só anunciavam, na verdade, uma chegada. E essa névoa é muito mais atrelada a essa névoa de tragédia do que essa névoa introspectiva. Você não acha que também tem um uso ético, tanto da estética, tanto da arte, da arquitetura, de quanto tem para você poder usar essa névoa a favor de uma coisa introspectiva e não a favor de um processo que, na verdade, vem de outros caminhares? E também outra coisa, você também não vê esses artistas e esses arquitetos também como algumas horas ou trabalhando a favor desse caminhar de uma névoa que, na verdade, ofusca o você conhecer. Então, numa época de formação, você conhece mais si, pero no mucho. E outros que já estão trabalhando com uma ideia de névoa que é como se fosse uma rebeldia contra essa ideia de um tempo universal, onde você possa ter o seu tempo, onde você possa ter a sua introspecção, e, ao mesmo tempo, você vê isso num mundo ocidental, onde talvez a gente ainda não tenha tanta maturidade para se acostumar com essa ideia do introspectivo e do dentro e do fora. Aquela névoa que você tinha nos rituais, ela era tanto para você acessar o cosmos quanto para você acessar uma coisa interna. Então era isso, meio que a ideia de um uso ético dessa coisa como um portal, uma névoa convidativa e não uma névoa excludente. Legal o seu comentário. Eu entendo ele menos, na verdade, como uma pergunta e mais como uma colocação. O que você está falando
é uma contribuição interessante a esse assunto, né? E você tem razão. Boa parte dessas névoas elas levam a esse aspecto introspectivo, que é uma descoberta de si, um voltar-se para si mesmo, que talvez seja uma das, não é uma função, mas um dos papéis mais interessantes dessa névoa como metáfora. Os artistas que eu pego, justamente aí dá para ver essa diferença, né? O Francis Alves, por exemplo, estaria perto da névoa violenta, né? Ele vai atrás do tornado no deserto, ele está com a câmera na mão e ele entra dentro do furacão, e aquilo é totalmente desestabilizante, e a própria câmera às vezes cai, né? No caso dele, eu acho que ele está buscando se encontrar artisticamente com esse lugar da violência, que seria uma metáfora do mundo contemporâneo pelo nevoeiro como furacão, que está mais na chave do Katrina, dos tsunamis, mesmo da erupção vulcânica da Islândia, que paralisou os voos entre os Estados Unidos e a Europa por uma semana, né, gerando prejuízos gigantescos. Então, mas tem uma série de outros, como o Olafur, que estariam mais próximos dessa névoa mítica, mitológica ou oriental. Talvez, eu não sei se vocês aqui, quem é que teve já a possibilidade de entrar num desses trabalhos do Olafur, quando teve a exposição em São Paulo, alguns anos atrás. É muito interessante a situação, porque, de fato, e eu tive ainda foi melhor, eu pude entrar nesse mesmo trabalho 1 ou 2 anos antes, quando eu estava em Berlim, porque aqui foi no Sesc Pompeia. Não era tão bom, porque no Sesc Pompeia a gente sabe, a gente conhece o tamanho do espaço. Então você entrava no meio daquela fumaça, por mais que você ficasse tenso com o fato de que você não está vendo nada, você sabia que com um certo número de passos você ia chegar ao fim, né? No Martin Gropius Bau, que eu vi o trabalho, é um labirinto, onde você não sabia nada. Você entrava no meio daquilo, eu ainda estava com meus filhos pequenos, eu tenho quase em pânico, porque se soltasse da minha mão, a sensação que eu tinha é que iam entrar num buraco negro e desaparecer para sempre, né? E aí você vai, a cada passo que você dá, é uma negociação que você faz com o seu corpo, com aquele espaço, com o receio de surgir alguém que vai se chocar contra você a qualquer momento. Então, é realmente interessante que você começa a ouvir as batidas do seu coração, você volta a um estágio, digamos, bastante primário do ser, que é a decisão sobre cada passo. E isso é esse encontro mais introspectivo que você está falando, é muito interessante. São experiências que, às vezes, um trabalho de arte pode te proporcionar, né? E raramente acontece, mas nesse foi um caso para mim. Eu não sei responder bem se tem uma ética, é uma coisa a pensar. Tem uma diferença, você tem razão, ela tem, é o que você falou do portal, né? A fumaça, ela parece que vai te dar acesso, essa ideia do velamento, né? Ela te convida, ela tem um aspecto misterioso que está ligado a essa dimensão, quase como se você é levado a querer desvendar alguma coisa que na relação iluminista isso não acontece tanto, porque você já tem a percepção imediata. Dentro da polaridade, quer dizer, você tem a explicação um pouco mais em linha histórica e recorrendo aos estereótipos, né? Teríamos no moderno uma transparência e no pós-moderno uma opacidade total, porque são aquelas fachadas invólucro que vedam, que bloqueiam, ou mesmo o vidro espelhado, né, que ele repele. Então, ele não só não deixa ver dentro, como ele duplica e multiplica para fora. Aí a gente vê uma ética evidente. Uma ética é a ética da verdade, a ética da autoexposição, a outra ética é do esconder e do fechar, do lacrar, da caixa preta e, ao mesmo tempo, do narcisismo do espelhamento. O que eu acho que dessa translucidez é que ela é um ponto intermediário, e esse ponto intermediário, como ética, o que a gente poderia dizer desse ponto de vista? Não sei ir além disso que eu estou dizendo agora, que ele tem um convite a um mistério sedutor de uma experiência, de alguma coisa que você tem que desvendar, que está entre o mostrar e o esconder, né?
O Hal Foster, no livro Complexo Arte e Arquitetura, quando ele vai falar desse assunto, ele volta ao Lacan, tem uma frase toda complicada sobre essa questão que tem a ver com a transparência e o obstáculo do Rousseau e do Starobinsky, mas que assim, para o Hal Foster, não sei se vocês já leram, você já leu o Complexo Arte e Arquitetura? O Hal Foster é um crítico muito importante americano, que é, para ele, o grande paradigma contemporâneo ainda é o Richard Serra, porque são as construções de ferro, que são uma expressão do fazer, e etc., etc. O Hal Foster condena essa arquitetura da ambiguidade e da translucidez, porque ele acha que a gente tem que voltar para uma situação de transparência, porque o verdadeiro valor a ética é essa, de deixar claro tudo que está aí. É como se fosse levar a sério o Lars von Trier e dizer: sejamos brechtianos, vamos demonstrar todos os artifícios, e precisamos ser assim. Né? Voltar a essa ideia dessa ética moderna. Eu acho que o nosso mundo contemporâneo é desse lugar que não é nenhum nem outro. Mas, assim, querer nomear essa ética é mais complicado. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Mas era, na verdade, a um ponto anterior, porque eu achei muito bem-vinda essa lembrança sobre o Lévi-Strauss que está aí. O que acontece, talvez tenha a ver com isso que você está falando, por uma outra chave. O que acontece com essa história do Lévi-Strauss é que, à medida em que ele vai conhecendo essas cosmogonias, ou essas cosmologias ameríndias, americanas, isso acontece com vários desses caras, né? O que eles pensam é como é possível esses caras serem tão gregos? Porque se você for lá no Hesíodo, né, que é a grande teogonia ou a grande cosmogonia ocidental que você tem, quer dizer, tudo que você sabe sobre mitologia grega saiu do Hesíodo ou do Homero, que são os dois grandes documentos, né, e do que havia de pintura, também dos vasos e tal, gregos, né? Mas, basicamente, assim, em termos de documento escrito, sai de um ou sai de outro. E lá, você tem a informação, justamente, de que, diferentemente do que acontece com a cosmogonia cristã, no princípio não era o verbo, no princípio era o gás. O Deus que paira antes de todas as coisas é caos, e caos é gás em grego, né? Então, a neblina é o estado anterior, né, do mundo. Ele é o estado sem forma. Não é o vazio. Né? Não é o nada. No princípio não havia, não. Havia sim, havia neblina. Tinha nevoeiro, tinha o Deus caos, e caos engendra o mundo. Né? Ele engendra, acho que é isso que ele está falando de alguma maneira. Né? Se você vai sair do nevoeiro, tem que ser por dentro dele. Né? Quer dizer, tem que sair uma outra forma. Não que o nevoeiro não seja também uma forma, mas ele é uma forma sem forma, ele é uma forma mutante, ele é uma forma que não para nunca, né? não se acomoda, não se estabiliza jamais. Então, lá, é curioso, aí, digamos, o assombro do Lévi-Strauss era esse, né? De falar, olha que loucura, né? Então, tem alguma coisa, digamos, na estrutura, né, digamos, de todas as mitologias mundiais, universais, intercontinentais, que sempre aponta para o mesmo lugar, que é o quê? O ato de ordenamento do mundo é sempre alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, porque no momento em que ele acontece, ele está sempre encoberto por uma névoa. Né? Tanto nessas cosmologias americanas, quanto no mundo grego, né? E o que você está falando, eu não sei se eu entendi também. Quer dizer, graças a Deus a pergunta não é dirigida a mim. Mas, se é ético, né? Uma postura ética seria de não mostrar certas coisas, é isso? Não, o Sennett tem um livro chamado O Declínio do Homem Público, né? E ele fala justamente de como esse aspecto do moderno, né? Essa ideia do moderno de mostrar tudo, de tudo estar à mostra, ele acaba justamente criando uma situação onde a gente não tem mais privacidade. Ele fala como a privacidade é um dado importante, porque a gente consegue
transitar entre o mundo público e o mundo privado. Então, talvez lá tenha, não disso que você está falando, mas também, por outra chave, a gente consiga ver alguma beleza no esconder, né? Assim, eu digo uma beleza no sentido de um uso ético, né? Seja lá que signifique assim exatamente, né? Pensando no mundo de hoje. Você falou em algum momento dessa ideia do controle, né? E dessa gênese da névoa e do controle. O movimento moderno, não o movimento moderno, mas o moderno, ele também tem na sua gênese lá o panóptico, a reforma do Haussmann em Paris, onde justamente a ideia de tudo estar à mostra, tudo ser visível, está intimamente ligado a uma ideia de controle. E daí eu queria trazer 2 obras de ficção científica, uma muito lembrada sempre, que é o 1984, né, que vai falar do grande irmão, desse poder estatal que tudo vê e todos eles controla justamente porque vê tudo e é capaz de ter uma certa onisciência sobre tudo o que está acontecendo, né? Que, para mim, tem aí algumas correlações, é interessante, até no imaginário, isso rendeu várias releituras, vários filmes, né? E por aí vai. Mas, por outro lado, tem uma outra obra que é um pouco sempre mais esquecida, que é o Admirável Mundo Novo, onde justamente o controle ele é feito por um certo enevoamento dos sentidos, pelo uso de drogas, né, e do prazer, né, que isso traz sempre esse estado de felicidade constante. Seria um outro caminho e talvez até mais potente, né, porque você não percebe que está sendo vigiado. E eu fiquei lembrando disso enquanto você falava. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que tem lugares onde 1984 está aí funcionando, né? Essas áreas de UPPs, onde a vigilância ela não é uma coisa de mitologia, ela não é uma ficção, ela é realmente uma questão dada e concreta. E eu queria saber como você vê esses espaços onde a névoa ainda não chegou, né? Onde ou chegou de outra maneira, né? E que ela convive junto com esse mundo onde a vigilância ela é sensível. Interessante pensar se dá para pensar essa relação de lugares em que a névoa domina e outros onde, numa certa borda do mundo desenvolvido, onde ela não opera, e nesses lugares seriam lugares da vigilância. Na verdade, a névoa instaurou uma vigilância perpétua em todos os lugares, né? Talvez a diferença principal seja o fato de que agora essa vigilância opera com o nosso consentimento, né? Somos nós mesmos que oferecemos o tempo todo os dados nossos para que essa vigilância funcione. Então, é um pouco por aí que muita gente comenta o fim do mundo do panóptico, né? Como o modelo moderno do panóptico já é um modelo completamente anacrônico. O Bauman é um dos autores que defende essa ideia, justamente em modernidade líquida, né? A modernidade pesada seria aquela do panóptico, das fábricas fordistas como fortalezas, né? A certa altura, o Ford, para poder manter os operários dentro da fábrica, ele concede em aumentar os salários, mas é porque ele tinha que, quer dizer, dentro daquele momento, a ideia de que as pessoas estivessem fora dos muros seria desestabilizadora, né? Então, era um mundo de muros e de vigilâncias de um pelo outro, né? E hoje, ao contrário, é um mundo da dissolução dos muros e da vigilância permitida e exposta o tempo todo. Agora, o seu raciocínio das bordas, de fato, isso aí você pode dizer, não, mas tem tantos muros hoje ainda no mundo, né? O Trump está falando que vai construir um muro no México. Algum tempo atrás, o César Maia queria construir um muro na Rocinha, né?
E toda hora, enfim, e as pessoas continuam, os ricos continuam a viver encastelados em condomínios. São Paulo, cidade de muros, o livro da Teresa Caldeira, né? Tudo bem, isso é verdade. Então mas a verdade é que, apesar disso, isso é, sendo consciente disso e sendo consciente de que provavelmente o Trump não vai fazer muro nenhum, esses muros hoje são discursos retóricos mais do que realidades, né? Um argumento que eu acho bastante convincente é esse, apelando para generalizações, mas que, de fato, o mundo do século XX, que foi esse mundo dicotômico, ele acabou. E para aquele mundo, o muro era uma metáfora, a cortina de ferro, a grande metáfora da Guerra Fria, um mundo de bloqueios e separações físicas, né? Um livro interessantíssimo sobre isso, eu acho que é o do Ulrich Beck, chama Sociedade de Risco. Ele escreveu esse livro em 86, portanto, ainda antes da queda do Muro de Berlim, mas diante do desastre de Chernobyl, né? Depois de Chernobyl, ele fala, não há muros que salvem. O nosso mundo é um mundo de riscos altamente não detectáveis e que não vão poder ser protegidos por barreiras físicas. 2 anos depois, 3, estava caindo o Muro de Berlim. Isso é. Então, aí, de fato, né, porque esse mundo da Guerra Fria, esse mundo polarizado, o mundo dicotômico, era um mundo de nós contra os outros, nós e eles. O inimigo está lá. A gente sabe quem é o inimigo, ele está nomeado. E nós miramos nossas armas contra eles, né? O Byung-Chul Han, um livrinho, que é um primor, esse livro, você lê em 1 hora, chama Sociedade do Cansaço, né? Diz isso também. As patologias modernas eram as patologias bacterianas e virais, isso é, você tinha que se proteger contra o inimigo que vai te infectar. Portanto, muros, asilos, os manicômios, hospitais de tuberculose, arquitetura moderna, branca, a obsessão com os vidros, a obsessão com a ventilação, a higiene, etc., justamente para evitar esse contágio que vem do outro. Que você se protege atrás de muros, né? E ele diz, as patologias contemporâneas não são mais essas, são as patologias autoimunes ou infligidas, neuronais, né? Depressão, esses síndromes, transtornos, que eu esqueci o nome agora, mas todos que são gerados do sujeito contra si próprio. Então, de fato, eu acho que desse ponto de vista o mundo mudou mesmo, os paradigmas são outros. Interessante o que você falou sobre Orwell e Huxley, porque normalmente se coloca Orwell e Huxley juntos, né, como os 2 grandes emblemas da tal da modernidade pesada. Mas essa leitura que você faz do Huxley é nova. Queria agradecer, então, a presença de todo mundo pelo debate ótimo, a conversa super bacana. Guilherme, Fábio, Marcelo, Zé. Muito obrigado, gente.